O Leonardo Jardim está lidando ali com muitas dificuldades, né? Agora está com o respaldo do dono do clube, do time, e acho que é um jogo que vai ter uma mobilização muito grande do Cruzeiro. O Gabriel, de fato, deve começar no banco, né? Ele nem saiu do banco em 2 dos últimos 4 jogos do Cruzeiro no Brasileiro, contra Vasco e São Paulo. Ele ficou lá no banco sentado, lá não saiu. Não sei se domingo o técnico vai colocá-lo, não sei até que ponto o português vai pensar na questão de se o Gabriel contou esse clube ou pensar apenas na questão técnica. Não, ele hoje não é melhor do que o fulano, o ciclano e não vai entrar. Realmente não sei como ele pensa a respeito disso. E é mais um jogo para o Flamengo tentar uma vitória fora de casa para continuar líder do campeonato, né? E é um jogo difícil, claro, é um jogo difícil. Eu acho que o Cruzeiro se mobilizará para esse jogo de uma maneira especial. Não por causa do Gabriel, do Fabrício Bruno, porque é o Flamengo e Cruzeiro. Natural que seja assim. Dizer que é um Cruzeiro e Flamengo. É um jogo que, se você vence, te coloca numa posição melhor na Você é o tabela, líder, claro, né? e você pode. Né, e você está jogando contra o líder, é um time muito badalado. Então é uma motivação especial, é um jogo especial. Certo? 7 gols e uma assistência. Esses são os números do Gabigol no Cruzeiro. Pelo Flamengo, olha a história, né? Pelo Flamengo. 306 jogos, como titular 254, fez 161 gols com a camisa do Flamengo e deu 43 assistências. É muita história, mas hoje ele veste a camisa azul. E está começando nessa história, precisa Começando de essa tempo, história, é. né? Obviamente, né? Você fica olhando esses números, ele é artilheiro ainda do Cruzeiro na temporada, então tem algo... É verdade. Poxa, esse retorno, para quem fica muito identificado com o clube, é lógico que ele vai lá e vai dependendo, mas tem um lado estranho, assim, né? Porque o vínculo ele é muito grande, naturalmente, assim, logo de cara. Mas é óbvio que de cara, de início, ele deve receber um reconhecimento, mas a hora que rola o jogo, vai vir uma vai ou outra ali, porque vão estar torcendo contra ele, normal. Mas essa história aí, naturalmente, ela não vai ser apagada e por isso ele é. Você acha que vai ter vaia? Eu acho que vai ter muito carinho. Não, mas na hora do jogo depois começa alguma coisa, né? O pessoal não vai ficar tratando bem, ele acertou, fez gol e vai ficar... Aí acontece algo, não tem jeito. Um pouquinho vai. Assim, O jogo é em Minas, né? O jogo é em Minas. Não, lá ele tá tranquilo. Mas, diga, Não, Márcio. assim, é absolutamente impossível que ele seja um personagem. O Gabigol tem um dado, além desses números aí, tem um dado que, assim, o Flamengo disputou, na sua história, 4 finais de Libertadores. Ao longo dessa história, só Zico e Gabigol fizeram um gol em final de Libertadores. Isso diz Uma marca muita coisa, incrível, né? uma muito marca pesado, incrível. né? É muito pesado. O Gabigol fez gol nas 3 finais de Libertadores que ele jogou com o Flamengo. 2 ele ganhou, 1 ele perdeu para o Palmeiras. Então, tem uma... Ele Fora das construiu... outras, né? Hã? Fora das outras finais dos outros títulos, né? Copa do Brasil. Claro, fora a participação. Mas é muito pesado. Fora o que foi o Gabigol da temporada 19, 20, 21. Jogou muita bola. Assim, a partir de 22 começam ali uma oscilação, mas ainda assim, a final da Libertadores, ele faz o gol do título. Enfim, é uma história muito marcante. A gente sempre falou muito sobre isso na época do encerramento da passagem dele no Flamengo, que chegou um momento que parecia natural mesmo, assim, que o Flamengo não renovasse o contrato. Por outro lado, era muito natural que acontecessem as cenas que aconteceram no Maracanã no último jogo dele, da temporada de 2024, o Flamengo e Vitória, foi o último jogo do Brasileiro no Maracanã, que foi a despedida dele. Que era muita gente muito impactada emocionalmente, um Maracanã muito emotivo, diante da despedida do jogador, que para muitas gerações que não acompanharam os anos 80, ele era, talvez, por conhecerem a história do que representou o Zico, enfim, ele era talvez o segundo maior ídolo para muita gente, porque ele é o símbolo, o rosto, por ser o personagem que é, o rosto da segunda maior era de vitórias que o Flamengo construiu. Então, é difícil você dissociar as coisas. E nessa história que ainda está começando no Cruzeiro, dá para fazer um paralelo também com o que aconteceu em relação ao Dudu, né? Ele foi um jogador que também ficou no banco de E a reservas. resposta dele foi diferente. E a resposta dele foi diferente e ele volta a jogar contra o Vila Nova. Isso. Joga bem, né? Quem fez os gols foi... Tinha feito um bom jogo, no jogo ruim do Cruzeiro. É que um jogo com menos repercussão e menos... mais difícil de analisar, porque o jogo foi... Tecnicamente foi bem abaixo de todo mundo. Mas ele tinha tido bons momentos no jogo do Palestino, em que teve muitas mudanças de escalação e ele jogou. Ele poderia ajudar, obviamente, o Cruzeiro. Só que daí que está o detalhe. A questão desse perfil de situação que aconteceu com o Dudu, numa construção de elenco, às vezes chegou num ponto que você falou, puxa, é irreversível, mas, poxa, um jogador igual o Dudu, ele ainda pode render, sim, você vai render igual o Palmeiras, não, até é possível.
Só que o custo-benefício disso, às vezes, acaba saindo mais caro do que o dinheiro para rescisão, né? Agora, a gente vai saber também no fim de semana de que forma o Leonardo Jardim leu essa resposta do Gabigol. Foi o suficiente para ele já jogar com o titular? Iniciar o jogo? Ele foi muito bem numa formação com o Caio Jorge, ele por trás como um segundo atacante, se movendo, no que o Gabigol foi ao longo da carreira recentemente se transformando para mim. Um segundo atacante, bom em movimento assim, de jogar de costas, de apoio, de participar da construção para os companheiros e eventualmente atacar a área, que é uma coisa que ele faz muito bem. Em tese, hoje, é o lugar que está começando o Matheus Pereira, né? Na formação base do Cruzeiro nesse período de recuperação. A gente vai saber o que o Leonardo Jardim está pensando disso. Tem uma disputa interessante para ali. Vamos ouvir o Gabigol, então, porque ele falou sobre o Flamengo e esse reencontro que vai acontecer na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir. Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo, isso eu nunca vou esconder. É um time que está no meu coração, então espero que seja um encontro legal e que o Cruzeiro vença, né? E hoje é importante para ele, né, que isso aconteça. E aí, Roger? Já deu tempo desse reencontro ser... Já deu tempo desse reencontro ser imaginado legal? Que a gente está imaginando, né? Acho que sim. Já? Acho que sim. Eu acho que o Gabriel saiu na boa do Flamengo. Até porque, pelo que se discutiu, né, ele gostaria de ter ficado. E aí foi uma escolha e um pensamento dos dirigentes que estavam, né, no ano passado lá, de não renovação. Obviamente tinha o valor do contrato, você poderia até encontrar um meio do caminho, mas também o Gabriel não aceitou. Não vejo uma rusga do Gabriel com o torcedor do Flamengo, não. O torcedor adora o Gabriel. Eu acho que zero. Eu acho que a final da Copa do Brasil também meio que deu uma selada na paz entre Gabigol e o jogo vai ser no Mineirão. E bom ele dar uma resposta também nesse jogo de ontem contra o Vila Nova, porque ele também vinha sendo criticado em cima das atuações, né? Foi barrado. Então, foi bom ele ter jogado minimamente bem ontem para também mudar um pouquinho o astral dele, para ele estar um pouco mais feliz. Eu acho que é importante para ele e para o Cruzeiro, né? E volta a ser uma peça, vamos dizer, confiável. A atuação dele ontem, a gente está discutindo aqui se ele pode ser titular ou não. Mas o mais importante é que ele volte a ser confiável para o treinador, porque, como eu disse, nos últimos jogos de vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro contra São Paulo e contra o Vasco, o Gabriel nem entrou em campo. É difícil você pensar, você tem o Gabriel, ele está no banco, você nem coloca o Gabriel. Então, acho que a atuação ontem dá pro Gabriel um atleta mais confiável pro Leonardo Jardim. Então, obviamente, se ele não conversar... Luiz, né? Ele viveu isso também, né? Com então, se ele não começar jogando, que eu acho até difícil ele começar, eu tô com o Lino. Eu acho que ele entra no jogo. Então, é importante para ele isso. Cazé, traz pra gente aí de pertinho esse termômetro da confiança. Podemos esperar Gabigol, muito por causa do jogo de ontem, iniciando essa partida contra o Flamengo no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro? Se se o jogo do Vila Nova não tivesse acontecido e fosse o Flamengo, eu diria que o termômetro estaria lá embaixo. O Gabigol certamente não seria comentado. Só essa questão do encontro mesmo, certamente já começaria no banco de reservas. Só que esse pré-encontro que rolou da partida contra o Flamengo, esse jogo contra o Vila, acabou dando muita moral para o Gabigol. E não duvido não, ele ser titular, porque o Matheus Pereira entrou na partida de ontem e o Cruzeiro não conseguiu jogar bem como estava jogando com o Gabigol e o Caio Jorge. Depois mudou todo o ataque, só que foi diferente o Cruzeiro com o Matheus em vez do Gabigol. Então, não duvido nada do Gabigol começar essa partida com o Matheus sendo usado como trunfo para o segundo tempo. O técnico Leonardo Jardim tem falado bastante nessa questão de jogadores importantes ficarem no banco para serem usados como uma arma descansada.